Retomando então, pessoal, agora a gente vai tratar sobre os assuntos, sobre temas específicos pela primeira vez aí da educação infantil. E nós vamos começar com essa siglinha aí, ó. Que eu vou, na verdade, aproveitar a brecha, né, o ensejo da aula passada, dos temas gerais, que a gente falou sobre as diretrizes curriculares nacionais e os parâmetros curriculares nacionais, para a gente puxar aqui as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Que é isso que significa, diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. O S aqui é só para dar o plural para as diretrizes curriculares. Então, assim, gente, como a gente está falando, voltando um pouco, né, aquela que a gente falou na aula de conhecimentos gerais, aí, dos temas gerais. Quando a gente está falando de educação no Brasil, em termos de diretrizes curriculares nacionais, a gente está falando de um período de reformulação da educação, certo? Esse período de reformulação da educação começou a partir de qual processo? Constituição Federal de 88, certo? Especificamente falando sobre a educação infantil, antes da Constituição Federal de 88, como que era para a legislação a educação infantil? Mas estava contida na legislação educacional, educação infantil? Como etapa, nível, modalidade, obrigatória, não obrigatória? O Estado não tinha nada a ver com isso. Até aqui, o Estado lavava as mãos com a educação infantil, certo? Que nem era chamado desse jeito ainda, na verdade. Mas aqui o Estado, até 1988, nunca esteve presente nas nossas legislações brasileiras a educação infantil. Certo? O que tinha, como eu falei no pedaço anterior, né, no primeiro tempo da aula, o que tinha eram as instituições privadas. Elas existem, eu ia falar décadas, mas talvez seja mais de século. E elas sempre foram abertas e sempre estiveram disponíveis para os filhos das famílias mais abastadas que podiam pagar por essas creches. As crianças das classes populares não precisavam de creche? Não precisavam de um espaço institucional para serem atendidas também? Ou não tinham, ou tinham o quê? O assistencialismo, que era o que eu estava falando. Então a educação infantil, que havia fora da esfera totalmente privada, certo? Aqui antes de 1988, se dava no contexto do assistencialismo. Então era ou assistencialista ou privada. Eram essas as relações que a gente tinha de atendimento de crianças de 0 a 6 anos ainda nessa época, certo? Ainda não estamos falando ainda de ensino fundamental de 9 anos. Então o assistencialismo e a iniciativa privada eram, dentro dessas experiências assistencialistas, tem um monte de arranjo, tá? Até hoje tem aí creche conveniada, que as prefeituras mantêm, filantrópicas, a igreja mantinha muitos espaços, várias igrejas de várias matrizes diferentes, né? Mas nada ligado ao governo? Nada. Era tudo por fora da legislação educacional, certo? Isso aqui era a terra de ninguém, em termos de legislação educacional. Se na educação formal, que a gente já viu lá nas tendências, na história da educação e tal, se na educação formal já se tornava gritante a diferença de ricos e pobres, de mais favorecidos e menos favorecidos, aqui isso era muito pior. Elevado em graus muito mais altos. Porque aqui se garantia só... E olhe lá, depósito de criança para que os pais possam trabalhar. As mães, né, em geral, falando de uma sociedade machista, patriarcal e etc., a gente está falando essencialmente da tarefa feminina, mas vamos tratar como se a maioria dos pais se importasse. Então a gente tem um período que o assistencialismo era meramente a possibilidade de deixar o seu filho num espaço para ser cuidado. Enquanto que na educação privada, digamos assim, nesses espaços privados, já se preparava a criança para um processo educacional. Tanto na própria instituição, que era muito bem remunerada para isso, certo? Pelas famílias,
Então, começavam a preparar a criança para quando ela chegasse na escola com 7 anos naquela época, ela não fosse apresentada a todas as novidades escolares de uma vez só. Elas já vinham sendo preparadas aqui nesse meio para serem educadas no processo formal, de escolarização formal que a gente tem, principalmente aí considerando a partir da Constituição de 88. Então, para alguns, cuidado, para outros, educação. Essa era uma diferença fundamental. O que essas duas palavrinhas trazem para vocês quando a gente fala de diretrizes curriculares? As diretrizes curriculares falam que isso aqui hoje em dia é indissociável. O cuidar e o educar são indissociáveis um do outro, digamos assim, no processo curricular da educação infantil. Certo? Então, a gente chegou aqui, digamos assim, se formulou, quando vocês forem ler e leiam as diretrizes curriculares, tá, gente? É bem curtinho. Se vocês forem pegar o texto todo, que está lá no site do MEC para baixar, ele tem 200 e não sei quantas páginas, 300 e não sei quantas páginas, porque tem as diretrizes curriculares de todas as áreas. Mas aí vocês vão lá no índice, procurem lá as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Tem lá umas 6 páginas de introdução, não precisam ler todas, ou no máximo leiam uma vez para entender o contexto, e leiam e releiam as resoluções, que elas são curtinhas, acho que são 9 capítulos, 9 artigos só. Então, a gente vai ver, inclusive, alguns aí, porque é importante ler e reler para entender, ali no contexto histórico, que fala antes de entrar na resolução propriamente dito, fala nisso aqui, de como que se chegou à indissociabilidade do cuidar e do educar. Tá? Que exatamente fala desse processo, do processo de que as classes mais abastadas tinham possibilidades mais. Então, o cuidar e o educar, a partir de 88, certo? A partir da Constituição de 88, a gente começa a ver o cuidar e o educar, a educação infantil em si, como algo que é dever do Estado. Certo? Então, a Constituição de 88 integra aí a educação infantil como um dever do Estado. Depois a LDB vai dar aquela manobrada, dizer que é do Estado, da família, mas a Constituição prevê inicialmente dessa maneira. E lá na Constituição diz que compete aos municípios manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Então a linguagem, certo, educação infantil, na verdade falava-se em educação pré-escolar. E aí ela foi substituída, eu coloquei de propósito a substituição para vocês verem essa mudança. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e do ensino fundamental. Foi a redação dada já em 2006. Portanto, já ali no bojo da mudança do ensino fundamental para 9 anos, já no começo da discussão sobre a educação básica, que saiu a resolução em 2010. Então, aqui foi alterado de programas de educação pré-escolar para programas de educação infantil na Constituição. Previa lá já em 88 e foi alterado. Mas o mais importante disso aqui, compete a quem? Certo? Então, desde o começo da nossa legislação educacional sobre educação infantil, os municípios são a bola da vez. Certo? São os municípios que lidam com a educação infantil. Se vocês forem ver, eu até achei pesquisando para montar essa aula, os dados, tem lá matrículas do ensino infantil, educação infantil federal, estadual e municipal. É numa proporção que eu nem sei dizer de quanto para quanto, porque eu não sou bom de matemática, mas é numa proporção gigantesca. É muito mais matrícula, é em milhões o número de matrículas nas redes municipais, não sei se chega a 1 milhão nas redes estaduais, que ainda tem bastante estado com creches estaduais, etc. Santa Catarina, inclusive, é um dos mais recentes do estado ter se desfeito, digamos assim, das suas creches. E federal é só, basicamente, os núcleos de educação infantil, das universidades, e o Pedro II no Rio. Então, é ridículo o número de matrículas federais, aumenta bastante o estado, mas é completamente desproporcional no município, porque, desde o princípio, não se teve discussão sobre a educação infantil. Se tem um monte de interpretação sobre o dever, sobre a responsabilidade do ensino fundamental, não tem tanto sobre o ensino médio, mas principalmente sobre o fundamental, mas sobre a educação infantil nunca ninguém teve dúvida. Sempre foi
tarefa do município, tá, gente? E isso tem seus prós e contras, né? Já lá na parte da Constituição que fala sobre a educação, no capítulo que trata sobre a educação, diz lá então que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... E aí aqui, ó, eu peguei só para mudar de novo a nomenclatura, atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 6, e educação infantil e creche e pré-escola às crianças até 5, que mudou a nomenclatura e a idade. E aí aqui a questão que eu estava falando agora, ó, da questão da organização em regime de colaboração. Certo? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar, foi substituído por fundamental e educação infantil. Prioritariamente, tá, gente? Não vão cair nessa questão aí de que exclusivamente. Obrigatoriamente, exclusivamente. Não caiam nessa questão aí que não existe exclusividade. Em nenhum nível de ensino, tá? Tem um pedaço lá na Constituição, que eu não vou lembrar agora qual que diz que se a prefeitura estiver arcando com o que é de sua responsabilidade prioritária, ela pode ter ensino médio superior, o que ela quiser. Aqui, Palhoça, São José, Universidade Municipal. São José tem inclusive escola de ensino médio, não sei se tem ainda, mas o Melão, o Maria Luísa Mello, ali no centro de São José, ali na Praia Comprida, Campinas, atendia. Então não estou tão desatualizado assim. Mais uma vez, fala sobre a questão do dever do Estado que será efetivado mediante a garantia de... Aí aqui a educação infantil até os 5 anos, certo? A gente já trata dessa maneira. Aqui, ó, uma questão muito importante, gente, tá? A vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, toda criança a partir do dia em que ela completar? Então, até os 3? É o que der. Tá? Meu filho matriculado aqui no centro, comigo morando lá no sul da ilha. É o que deu. A partir dos 4 anos eu posso entrar na justiça e mandar eles me darem uma vaga perto de casa para o meu filho. Porque aqui está garantido. Tá? Então, a partir de 11 de agosto do ano que vem, se a prefeitura não arrumar uma vaga decente para o meu filho, a gente vai entrar na justiça e vai querer uma vaga mais perto de casa, porque está garantido pela Constituição. E também tem outra questão de, por exemplo, se você não encontra vaga, você pode entrar também com um mandato judicial. Sim. Mas só a partir dos 4 anos de idade. Não, eu tenho aluno de 2 anos que era de... Mas aí é outro tipo de ação judicial baseada em outra coisa que não isso aqui. É baseado na necessidade dos pais que trabalham, etc, etc, etc. Com a criança com 4 anos de idade, se eu não trabalhar, se eu estiver desempregado, se eu estiver na minha situação de licença remunerada para fazer o doutorado, qualquer situação não pode ser rejeitada a vaga para o meu filho. Certo? Até os 4 anos de idade, a prefeitura pode não atender. Todos os prefeitos fazem as coisas no sentido de universalizar, eu vou zerar a fila. Esse é o discurso recorrente Brasil afora. Mas só a partir dos 4 anos. A partir dos 4 anos, o prefeito pode ser responsabilizado. Antes disso, certo? Aí aqui, ó, uma outra coisa muito importante, o sistema municipal de ensino, que é uma coisa que pode ser que caia aí também nas questões, hein? O que compõe o sistema municipal de ensino? São as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Portanto, médio, aqui ó, médio, certo? Aquela história da exclusividade que a gente estava falando. E as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, quem autoriza a abertura de creche? Através de qual órgão? Eu falei das diretrizes curriculares nacionais, eu falei isso semana passada. Quando é nacional, eu quero discutir uma criação de um curso superior, de uma reformulação curricular do ensino médio ou do ensino superior, a gente vai lá no Conselho Nacional de Educação. Então, se eu quero abrir uma universidade, estou cheio de dinheiro, vou lá abrir uma universidade, eu tenho que pedir autorização para o CNE. Se eu quero mudar o currículo do curso que tem na minha universidade, eu tenho que pedir autorização para o CNE. A partir das BNCC do ensino médio, para eu mudar um conteúdo curricular do ensino médio, eu preciso pedir para o CNE. Se eu quiser abrir uma creche, que faz parte do sistema municipal, tem que pedir para quem? Para o Conselho Municipal de Educação. Muda a esfera. Aqui é a esfera federal. E aqui é a esfera municipal. A esfera federal não está nem aí se vai abrir creche em Florianópolis. Ah, porque todas as creches são responsabilidade do município?
Exatamente, mesmo as particulares. Então, quando toda instituição privada para funcionar precisa de autorização de um órgão. Certo? Se eu quiser abrir uma escola de ensino médio, para que órgão que eu tenho que pedir? Não. Conselho Estadual de Educação. Porque quem é prioritário sobre o ensino médio? O Estado. Gente, é só lembrar, ó, vamos lá. Prioridade sobre o ensino, educação infantil. Quem é? Prioridade sobre o ensino fundamental. Quem é? Município. Médio, Estado. Superior, União. Certo? Então, se eu precisar pedir a abertura de uma universidade, eu vou para a União. Se eu precisar pedir a abertura de uma escola de ensino médio, eu vou para o Estado. Se eu precisar pedir a abertura de uma escola de educação infantil, eu vou para o município. Certo? São coisinhas que a gente precisa gravar aí, ó, para não ser pego de surpresa. Educação infantil aqui, ó, também peguei só pela questão da alteração da idade, para vocês verem por que lei que foi dada a redação nova ali, né, de 2013. Aonde a educação infantil será oferecida. Então, pode ser em creche ou entidades equivalentes até 3 anos. Em pré-escola para as crianças de 4 a 6 anos. Ou em pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Na verdade, é a alteração ali. Tá? Pode funcionar a turma de 4 a 5 anos de idade em escola de ensino fundamental? Sim. Eu já dei aula para turmas de 4 a 5 anos de idade, que eram 2 salinhas isoladas entre uma escola de ensino fundamental, tinha 2 turmas de educação infantil, e elas faziam parte ali da rotina da escola. Como eu era o professor de educação física, que também tem na educação infantil, eu dava aula para aquelas crianças também. Não, é que assim, ó, esse tipo de situação que eu estou falando não é a creche junto com a escola. É assim, ó, vamos lá. A Prefeitura de Niterói, que era onde eu trabalhava naquela época, tinha um déficit gigantesco para fechar a fila de 4 e 5 anos, que eles são obrigados a fechar. Certo? O que eles fizeram? Eles fizeram uma análise de quantas escolas do município tinham espaço para atender turmas de educação infantil. E aí eles separaram, ó, essa sala aqui, essa escola aqui tem uma sala, essa aqui tem 4, essa aqui tem 3. Então tá, aqui nós vamos abrir só uma turma de G5, porque é a demanda da região, que é o grupo 5, o último. Essa aqui que tem 4, a gente vai abrir 2 turmas de G4 e 2 turmas de G5. E assim eles foram fazendo para zerar a fila de creche. Em vez de abrir novas creches, eles se apoiaram nessa brecha da legislação e passaram a oferecer turmas de educação infantil nas escolas de ensino fundamental. Aqui é só para vocês verem, ó, tem na LDB um trecho completo que fala sobre a educação infantil. Não é um trecho não, é uma seção. Olha aqui, o que tem em comum nessa seção, nos diferentes artigos e incisos. Não. O que tem em comum? De todos esses incisos aí, ó, do artigo 31, em todos os seus incisos, o que tem de comum? Toda a seção da educação infantil da LDB foi alterada em 2013. Inteira. Tá? Por essa lei aí. Então, essa lei aí é importante a gente da educação infantil aí conhecer. Então, finalmente a gente chegou às diretrizes. Aí eu quero fazer um desenho aqui para vocês pegarem o espírito da coisa. Tá, gente? Então, assim, ó, não esquecer, tá? Antes de 88 não existia na legislação, já vi questão por aí perguntando isso, se na legislação da década de 70, a educação infantil não sei o quê, não existia, certo? Só ignorar essa pergunta e ir na alternativa que diz que não existia. Mas a gente tem um formato, esse formato feito, dado, digamos assim, a partir desse processo de reformulação educacional que se deu um desenho para a educação do Brasil, que a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente tem a Constituição Federal de 88. Submetida, digamos assim, à Constituição Federal de 88, a gente tem o quê? De lei educacional? A LDB. Então, vamos colocar aqui a LDB.
de 96. A partir da LDB de 96, no bojo desse debate da LDB de 96, se formulou... Olha ali, ó, a sigla que eu coloquei aqui para vocês agora há pouco. Ó. O Conselho Nacional de Educação fez a Resolução 1 de 99 e depois o parecer 22, antes, quer dizer, o parecer 22 de 98 virou a Resolução 1 de 99. Tá? Essas duas resoluções são a primeira tentativa de diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E agora? O que está valendo? Lá no edital está perguntando sobre as diretrizes curriculares de que ano? – 2009. Aqui, ó. Certo? Resolução número 5. Eita. Resolução número 5 de 2009 é a que está valendo. Atualmente fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. O que aconteceu aqui? Historicamente, politicamente, no Brasil e no mundo. Aqui, ó, na década de 90, no bojo da discussão da LDB. Também. Boa lembrança. Aqui, ó, não é uma legislação educacional, boa lembrança. Estava no meu desenho ali, eu não tinha colocado. Aqui, ó, por fora, diretamente relacionado, o ECA. O ECA é de 90 e... Não, ECA é de 90. 90 redondo, né? Eu ia falar 91, é 90 redondo, então. Mas é aqui, ó, é do bojo do debate que parte da Constituição de 88. Aí tem a LDB de 96. E aí... E também de... Então, gente, isso aqui, ó, é o que dá o cenário, o contexto da educação infantil no Brasil hoje. Quando vocês forem ler, lá que eu já falei para vocês lerem, vou repetir, quando vocês forem ler esse parecer, essa resolução, desculpa, 5 de 2009, tem a introdução, que é a contextualização histórica dela. E lá vai explicar a necessidade que houve de fazer a alteração, né, uma atualização, que eles estão chamando... Essa resolução 5 de 2009, eles não dizem que é uma nova diretriz curricular. Eles dizem que é uma atualização, os formuladores do documento chamam de atualização em relação a essa, porque eles não negam o que estava sendo discutido, construído, feito aqui. Mas, o que aconteceu, gente? Aqui, ó, eu mostrei um monte de coisa aqui na Constituição da LDB. Entre 98 e 2009, olha só, ensino fundamental de 9 anos, a obrigatoriedade das crianças, a mudança de 0 a 6 para 0 a 5, a carga horária. Então, olha quantas coisas mudaram nesse trecho de anos aqui, ó, que foi o que obrigou a rolar uma atualização. Certo? Então, esse caminho de mudança legal que a gente foi vendo, que não existia antes da Constituição, se formulou na Constituição, se aprofundou na LDB e se concretizou nas diretrizes curriculares nacionais, precisou ser atualizada por conta dessa situação histórica mesmo que a gente vivia. E as diretrizes curriculares, eu já falei isso sobre as gerais, mas elas... Está colocado ali, vamos ver. Ó. Artigo 2º. Para que elas servem? Para se articular com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a Resolução 4 de 2010, que a gente já falou, e reunir princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do CNE para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Qual é a diferença das diretrizes curriculares da educação básica? Que a gente falou já na aula passada, na aula de temas gerais. As diretrizes curriculares nacionais de educação básica tentam traduzir a legislação em formulação. Essa aqui não. Essa aqui quer que as diretrizes curriculares oriente as políticas públicas na área. Por quê? Porque ela foi formulada nacionalmente e quem que cuida da educação infantil? A prefeitura. Certo? Então, por isso que a próxima aula vai ser sobre as diretrizes curriculares municipais.
A próxima aula da educação infantil. Porque o que vai realmente mandar na educação infantil de Florianópolis são as diretrizes curriculares municipais. Isso aqui está expresso aqui. Tá? Para favorecer, aí, para orientar as políticas públicas na área, elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. De quem? Dos municípios. De quem cuida da educação infantil. Certo? O que mais que traz aí de importante nas diretrizes curriculares? Aqui, ó, uma alteração fundamental. A gente falava, acho que, sobre isso na aula passada ou na aula retrasada, da mudança do conceito de criança. Da criança que deixou de ser um sujeito sem direitos, um peso a ser carregado, digamos assim, pela sociedade, e passa a ser o quê? Sujeito histórico e de direitos. Certo? Essa é a concepção de educação infantil que se dá a partir da diretriz curricular. Tá? Então, é sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói. Já vi questão com isso aí, tá? Para enumerar um por um desses aí. Sentido sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. Certo? Então, a criança como sujeito histórico e de direitos e que constrói sentidos é outra diferença, assim, digamos assim. Vocês já leram, vocês que estão fazendo aí o Philippe Arrier? Como é que é o nome do livro mesmo? A Origem Social da Criança, da Infância? Não lembro agora. Se fizeram pedagogia para a educação infantil, certamente leram Philippe Arrier. Se não leram, tem que dar um puxão na orelha dos professores. Porque é muito bom esse livro e ela fala exatamente... Esse livro fala exatamente sobre isso, sobre a mudança que a sociedade gerou do cuidado com as crianças, né? Da forma de lidar com as crianças. Se vocês verem o que acontecia, né? Qual era o tratamento que se dava para as crianças na época da Revolução Industrial, por exemplo, as crianças foram consideradas a melhor mão de obra possível naquele momento para operar determinadas máquinas. E as crianças morriam na máquina, de fome, não estudavam, e etc. E os pais não protegiam as crianças, pelo contrário, eles negociavam o contrato das crianças e das mulheres naquela época com a patronal, certo? Com o dono da indústria daquele momento. Então as crianças eram vistas como mais um que precisa trabalhar, que precisa se virar para ajudar. Pode ser até desse autor, há um livro de capa verde, que ele fala sobre isso, assim, sobre como que era a relação entre o adulto e a criança. Aí tinha as partes que ele contava com detalhe, que era o adulto em miniatura, que eles fumavam, as questões sexuais deles, eles sentiam esse... Se eu não me engano é assim, né, que escreve o sobrenome dele. Eu acho que é esse Arrier. da capa verde. Philippe Arrier. Bem francês, assim, Philippe. Acho que é assim. Eu não vou lembrar o Philippe como que escreve, mas o Arrier, se eu não me engano, é assim mesmo. Eu não lembro o nome agora, a Origem Social da Infância, alguma coisa assim. Mas é onde surge, ele faz exatamente esse apanhado histórico de onde surge essa concepção de infância. E aqui, ó, as diretrizes curriculares vão se aprofundando. Então ela entra no artigo 5º, já considerando a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Lembram que eu falei lá, né, da inclusão do termo educação básica, que trata de etapas distintas, né? Infantil, fundamental e médio, que é oferecido em creches e pré-escolas, que se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Olha como a educação infantil ainda está presa no passado assistencialista, né? Que é recente, né? Não é à toa que está presa ainda nesse passado. Então, os espaços institucionais não domésticos. Quantas creches conveniadas por aí que as prefeituras tinham aí era casa de alguém. Quintal da casa de alguém, a casa de alguém. Então, se necessitou colocar isso na legislação, né? Que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam, lembra dos princípios indissociáveis, de 0 a 5 anos no período diurno, integral ou parcial. É dever do Estado, sem requisito de seleção, certo?
Mas sem requisito de seleção para qualquer idade? Não, né? De 0 a 3 anos eles podem colocar requisito. Certo? Tanto que aqui tem, o requisito é socioeconômico, senão você fica na fila. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos de idade até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula. Então é 4 e 5 anos, certo? As crianças que completam 6 anos após o 31 de março já tem que ser matriculadas ainda na educação infantil. A frequência não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. Isso tem bastante, eu vi bastante. Sim. Não é pré-requisito. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças para qualquer idade? Não está escrito, mas é. Tá, gente? Só a partir de 4 anos. E é considerada educação em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas e de tempo integral igual ou superior a 7 horas diárias. Isso também é uma coisa que... Agora isso aí, gente, ó. Recorde de perguntas. Nossa, eu vi muita. Recorde de perguntas sobre diretrizes curriculares da educação infantil. Pode ajudar, mas tá aqui no material. Isso não é só... Tá. Ah, tá. Tá aí, ó. Eu coloquei em negrito aí os artigos aí quando eu vou. Se não tá integral, gente, é porque eu dei uma recortada, mas aí no PDF que vocês têm que baixar para ler as diretrizes, eu não coloquei na íntegra aí as diretrizes, certo? Vocês têm que ir lá no site do MEC e baixar o PDF para ler as diretrizes. Lá vocês vão ter ele bonitinho, mas isso aqui eu coloquei na íntegra. Tá, ó. As propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar 3 princípios. Isso cai chuva de questões sobre isso. Éticos, políticos e estéticos. Tá? Então, são 3 princípios. 3 princípios, não esquecer. 3 princípios. As alternativas, geralmente, eles colocam 5. Ético, estético e político. E aí cada um conceituado ali, certo? Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, dos políticos, dos direitos da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, e os estéticos da sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade de expressão, etc. E no artigo 9º, gente, é um artigo que as diretrizes curriculares é o final, praticamente, se não é o final. Se não é o último, diga. O que ele quer dizer com os políticos ali? Com respeito à ordem democrática? Olha, quando a gente fala de legislação, saber o que estava passando exatamente na cabeça de quem formulou o texto é muito difícil. Mas eu entendo da seguinte maneira, que quando a gente está falando de princípios políticos, a gente está garantindo os direitos de cidadania que são previstos em Constituição, certo? A gente tem que garantir o exercício da criticidade, porque é quase que um princípio elementar da educação, certo? Uma educação que possa ser crítica e tal. E o respeito à ordem democrática eu não colocaria dessa maneira assim, certo? Porque... Seria como, tipo, respeitar a Constituição? É. Não sei, eu leio isso. A ordem democrática é dada por qual documento no Brasil? Pela Constituição. Então seria isso, seria de uma certa forma o respeito à Constituição. Mas é que assim, ó, o que eu considero problemático aqui? Eu considero problemático que a gente vai falar do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Tudo bem, a gente tem que respeitar a ordem democrática para a gente poder conviver em sociedade, mas a gente não pode questionar? Sim, então, eu acho isso muito, sei lá, muito confuso. Não é confuso, é contraditório mesmo. Não é só você que acha isso. E não é confuso, é contraditório mesmo. Mas gente, é parte... por isso que eu sempre falo de legislação que tem que ler e reler. Elas não precisam fazer sentido. Quem fez a legislação tirou da cabeça e para ele fez sentido, e o resto levantou a mão e a lei está aprovada e a gente tem que encarar ela, do jeito que ela está aprovada. E aí, ó, lá no final, antes da gente entrar nas questões, aí, ó, lá no final, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil já vão tratar das questões mais próprias das práticas pedagógicas e dos eixos norteadores, né, e delimitar que os eixos norteadores são as interações e a brincadeira. Certo? Educação infantil, interações e brincadeira. E aí garantindo experiências que
Aí entra lá naquela linha das competências, lembra que a gente estava falando sobre a BNCC, lá na outra aula e tal? Então, as experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo, que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens, que possibilitem às crianças experiências de narrativa, de apreciação, de interação com a linguagem oral e escrita, recriem em contextos significativos para a criança relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais, que ampliem a confiança e a participação das crianças, que possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia, que possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, que promovam o relacionamento e a interação, que promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade, que propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras, e, por fim, que possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Polêmica, inclusive, isso aqui. Se é nessa fase que a gente tem que já tratar com algumas dessas coisas, né? Tem gente que defende que criança não tem que ter contato com nada disso até 5, 6 anos de idade. Tem estudos que falam que até os 2 anos de idade, se ela tem muito contato com isso, ela pode desenvolver autismo. Olha. Tem vários tipos de... Eu sempre tomo cuidado com você pode desenvolver coisas assim, mas pode desenvolver uma debilidade de socialização, no mínimo, né? A gente pode prever que uma criança que fica ali enfiada com a cara no tablet ou no celular ou qualquer coisa vai, no mínimo, desenvolver uma dificuldade de socialização. Todas? Não. Não necessariamente. A gente pode ter a criança que fica enfiada ali e tal, mas quando larga, né, eu convivo com criança, com meu próprio filho e tal, larga e esquece e vai fazer outra coisa. Tem criança que afunda ali e não sai mais, né? Então, eu não sou contra, tá? Isso aqui, eu só acho que é meio desnecessário e contraditório com as necessidades que a gente tem de discussão da educação infantil, né? A gente tem muitas outras... Na verdade, eu considero que esses são quantos? 12 incisos aí. É um excesso, né? Vocês que trabalham com educação infantil, eu já dei aula também em creche, de educação física, né? Mas já dei. Eu acho esses 12 incisos aí uma ousadia sem fim. Querer garantir tudo isso aí num processo de educação infantil de 4 anos, 5. Então, gente, assim, antes da gente passar para as questões, o que precisa ler e reler, sem falta? As diretrizes, tá, gente? Não deixem de ler e reler as diretrizes. São 9, viu? 9 artigos, bem curtinho. E se vocês memorizarem, vocês vão... é sim. Ler, reler. Quando tu bater o olho na questão na prova, tu vai falar, pá, eu já vi isso aqui em algum lugar. Deixa eu forçar aqui o HD. Não, mas eu tenho muito mais dificuldade em decorar fórmula matemática, física, química e tal, do que algumas coisas dessas que a gente está tratando aqui. É uma questão de habilidade mental mesmo, né? A gente tem habilidades mais ou menos refinadas em determinadas áreas, né? A minha na matemática é terrível, mas em outras coisas a minha memória é boa. E tem coisa que não tem jeito, assim, legislação, eu estudei legislação no mestrado, estou estudando legislação no doutorado de novo. Se você não ler, reler... Tem uma técnica assim melhor? Não tem. Tem assim, né? Tem como você, dependendo do que você está fazendo com a legislação, se é o caso de você estar estudando do ponto de vista crítico, que é o que eu estou fazendo, eu já fiz o mestrado, estou fazendo agora, você tem que ler a legislação com outros olhos. Eu não leio a legislação para memorizar. Para o concurso, sim, eu vou ler para memorizar. No caso da minha produção, da dissertação ou da tese, eu vou ler a lei para procurar interpretar o que está por trás daquela lei, o contexto político, socioeconômico e tal. Mas não é o nosso caso, né? Aqui a gente não precisa fazer crítica à lei. Aqui a gente precisa saber a lei. Uma primeira questãozinha dada gratuitamente pela FEPESE. Vou nem ler para vocês. Leiam aí e me digam qual é a alternativa correta, que essa aí foi uma questão doada. E também tem gabarito. Não olhem o gabarito. Eu não estou olhando, mas estou falando que é bom quando vem com gabarito. Sempre vai vir com gabarito.
Depois daquela, só a primeira veio sem que eu falhei. Mas sempre vai vir com o gabarito, eu só peço para não olharem. Gente, eu dou o gabarito porque se não der tempo da gente fazer tudo, vocês vão lá e fazem em casa, entendeu? Eu acho injusto não dar. Mas, por mim, saía numa folhinha separada aí, para vocês pegarem só no final da aula. Essa estava gratuita, né, gente? Olha lá, articulam-se com as diretrizes, eu acabei de ler, inclusive, esse artigo, é o artigo 2º lá, das diretrizes, certo? Reúnem princípios, fundamentos e procedimentos. Então, são as DCNEs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, para a educação infantil, que se articulam aí com as DCN da educação básica. E a criança, ó, de acordo com as diretrizes curriculares, a criança é concebida como sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade, é o artigo seguinte. Constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa. Disciplinando os corpos? Obedecendo regra? Mais uma gratuita também, né? Apesar que assim, ó, aprendendo a aprender é um negócio que pode te pegar aí em algumas questões, né? Porque está na moda, como eu falei lá na outra. O resto dava para a gente eliminar mais facilmente. Mas depende do contexto. Por quê? O aprendendo a aprender. Sim, sim, sim. Mas é que assim, o aprendendo a aprender, de uma certa forma, é o que está por trás das discussões curriculares sobre as competências socioemocionais. Certo? Não é o caso da educação infantil, por isso. Se fosse no ensino fundamental ou no médio, já podia... Na observância, então, das diretrizes curriculares para a educação infantil, a proposta pedagógica, eles estão fazendo pelos artigos, tá, gente? Por isso que eu estou falando para vocês lerem e relerem. Está na sequência dos artigos das diretrizes. A proposta pedagógica das instituições deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. Identifique abaixo as afirmativas falsas e verdadeiras. Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias. Lembra da LDB sempre que a gente mata essa questão da família. Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais. Garantindo que as crianças sejam alfabetizadas antes de ingressarem no ensino fundamental. O que fica, então? Tudo verdadeiro e a última falsa, né? Professor, sobre uma coisa que eu vi bastante nas questões, ele sempre coloca essa questão de garantir a alfabetização na educação infantil. Mas é uma coisa que eu vejo professoras confundindo na creche, assim, não sei. Eu trabalhei com professoras que faziam uma forçação de barra, na minha opinião, uma forçação de barra para uma alfabetização, na real, assim, na creche já. Na última. É isso que eu tô falando, entendeu? Então não é tão pegadinha assim. Então não é tão pegadinha assim, porque se você vê o seu colega fazendo e você não lembra da legislação, você vai ficar pensando, pô, mas aquele meu colega faz isso. É a realidade, a gente convive com gente que ainda faz isso. Sim, sim, sabendo, é o que está dito lá no... Mas a questão é que tipo, você não tem que enfatizar, você pode apresentar isso de outras maneiras, a partir da curiosidade da criança, mas você não vai lá, sabe, tipo, apresentar as leis da criança, por exemplo, que nem lá na creche, não tem que dar. Não, é que assim, ó, não é obrigatório, a questão que estava colocada ali, na opção, é que é obrigatório garantir que as crianças sejam alfabetizadas. Preciso não. Mas a gente não pode negar que elas tenham acesso a isso. Sim, é por isso que eu coloquei lá a questão daquela diferença, do assistencialismo, do cuidar e do educar, certo? Hoje são indissociáveis. Então a gente tem que preparar para a trajetória educacional, mas a gente não é obrigado a garantir a alfabetização, até porque a educação infantil não é obrigatória para ingresso no ensino fundamental. Vamos lembrar disso aí também. Certo? A gente pode ter... Nós estamos em tempos de homeschooling para todas as idades. Imagina para a educação infantil, gente. Tem umas questões que ele fala sobre a questão da avaliação da educação infantil, né, sobre o pré-requisito. Que a avaliação da educação infantil se faz sobre o contexto da criança, como ela desenvolve,
Por isso que eu acho bem estranho quando algumas creches, meu filho passou por uma que fez isso, fazia uma avaliação ponto a ponto, com suficiente, insuficiente e tal, com uma riqueza de detalhes que eu, que sou professor, que já dei aula em creche, ficava pensando assim, não fizeram isso de 25 crianças com essa riqueza de detalhe. Isso é obrigação de preencher papel, né? É isso, né, gente? É a obrigação de preencher papel, que a gente muitas vezes tem nas escolas e é a vida, né? A vida é dura. Principalmente se você é professor, né? Então, consta nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil que a divisão etária dos grupos tem por objetivo. Eu não coloquei lá nos artigos aí, mas se vocês forem ler ela completa, está lá. Incentivar práticas disciplinares, a gente estava falando sobre isso aqui agora, não, né? Assegurar desenvolvimento linear, promover a formação de grupos homogêneos, garantir o maior controle e cuidado das crianças, ou perspectivar a complexificação das propostas e do processo de aprendizagem das crianças. É sempre o que está escrito... Nem olhei, mas é o que está escrito mais bonito, mais difícil, deve ser essa aí. É ela mesma. Mas nessa de vai escrito mais bonito... Não, gente, mas aqui, ó, falei brincando. Mas aqui, ó, linear. Foi por imaginação. Mas não dá pra... Não, foi só uma brincadeira. Mas perspectivar a complexificação é para sacanear o cara que vai ler, né? Perspectivar a complexificação. É improvável, a gente ficar em dúvida. Ah. Porque elas são todas improváveis da Sim. TAD. Mas se tivesse uma ali que fosse meio provável, a gente ia se lascar. Não, um inocente pode pensar promover a formação de grupos homogêneos sem maldade, assim, de grupos homogêneos dos melhores das intenções, de garantir que facilite o trabalho pedagógico e tal. Mas não, né? Forma de interpretação de homogêneo... É isso. Ele já tornou-se pejorativo o suficiente para não ser, né? Isso aí. A FEPES adora fazer umas questões. Essa aqui é concurso, tá, gente? Vejam a diferença já. Leia aí na folha, porque essa aqui, para caber na tela, já teve que ser pequenininho. De acordo com as DCNs, então, é correto afirmar que a valorização da diversidade das culturas, das diferentes crianças e de suas famílias, por meio de brinquedos, imagens, narrativas, que promovam a construção por elas de uma relação positiva, deve orientar as práticas criadas na educação infantil, ampliando o olhar das crianças desde cedo para a contribuição de diferentes povos e culturas. O olhar acolhedor de diversidades também se refere a crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. O combate ao racismo e às discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e religiosas deve ser objeto de projetos específicos e temporários no cotidiano da educação infantil. O reconhecimento da constituição plural das crianças brasileiras no que se refere à identidade cultural e regional e à filiação socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, é central à garantia de uma educação infantil comprometida com os direitos das crianças. E aí, essa compridona aí, tá certa ou tá errada? Bom, a 1 e a 2 ela falou aí, tá morta mesmo, tá certo. Mas eu acho que a 4 foi certo. A 3, obviamente, não tá certo, porque projeto específico e temporário para esse tipo de coisa não existe. Não, eu acho que a 4 tá certo. Acho que tá certo? Sim. Tá certa mesmo. É 1, 2 e 4. Tá, é a D mesmo. Ó, os princípios aí, ó. Chuva de questões que eu falei dos princípios. Eu não coloquei todas, tá? Para não repetir. Porque tinha outras. Eu coloquei só uma ou duas. Então, quais são os princípios? Quais são os princípios aí das 6? Isso. Morais e de valores, religiosos e espirituais. Isso aí estava meio doação também, né? Você tava me achando com essa questão. Isso aí foi uma doação também da FEPES. Ó, mais uma que ficou pequenininha aqui para mim porque é comprida aí. E tá errado. Ah, não, tá. Tá errado aqui o ano. De acordo, então, com o documento das diretrizes, podemos afirmar: a educação e o cuidado das crianças de 0 a 6 anos são de responsabilidade do setor privado e de associações beneficentes.
Se fosse pré-Constituição de 88, talvez estivesse valendo. A educação de crianças com necessidades educacionais especiais deve ser realizada em conjunto com as demais crianças, assegurando-lhes o atendimento educacional especializado mediante avaliação e interação com a família e a comunidade. Essa é sempre uma dúvida aí. Então vai anotando aí o que tu acha que está certo. O processo pedagógico deve considerar as crianças em sua totalidade, observando especificidades, diferenças entre elas e a forma privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar. As políticas voltadas para a educação infantil... Só parar aqui. As políticas voltadas para a educação infantil devem contribuir em âmbito nacional, estadual e municipal para uma política para a infância. A educação e o cuidado das crianças de 0 a 6 anos são de responsabilidade do setor educacional. Setor educacional? Não quer dizer nada, né? E aí, qual que vocês assinalaram como certas aí? Eu acho que a 2 e a 3 estão certas. Mas a 4 eu estou em dúvida. Não era só municipal? Aonde? Deixa eu ver. As políticas voltadas para a educação infantil devem contribuir internacional para uma política. Então, mas aqui está falando de uma política para a infância. Mas vem lá de cima. Uma política para a infância. Tá, não, então tá certo. E a 5? Tá mal formulada, né? Mas tá certo. Eita, essa eu ia perder algum Eu também eu ia perder o ponto nessa aí, porque eu jamais iria colocar a 5 como correta. E tem 2, 3 e 4, né? E tem 2, 3 e 4 aqui. Eu ia matar aqui na D, ó. Não é a D, é a E. Mas por que 5 tá certo? Olha, setor, eu não sei o que eles estão chamando de setor educacional. Sinceramente, não sei. Eu ia errar essa questão B. Eu também ia errar essa questão. Íamos nós 4 aqui errar essa questão. Tipo, porque assim, na verdade, é responsabilidade de todos, né? Não, é responsabilidade. A educação e o cuidado das crianças de 0 a 6 anos, se a gente for olhar a ALDB, é dever do Estado e da família. Então, tipo, não é tudo educacional. Mas Jogaram uma coisa. nem sei se não teve recurso, tá, gente? Eu não fui, sinceramente, eu não fui olhar questão por questão que foi anulado ou não. Porque eu acho que geral. Mas essa é uma questão... Acho que a questão já não. É possível, não sei. Eu não fui conferir se ela foi anulada ou não. Mas em outras provas que eu baixei lá do mesmo lugar, algumas que tinham sido anuladas apareciam no gabarito que tinha sido anulado. E essa não apareceu. Então, ou foi e não marcaram que foi, ou não foi. Ó, aqui acertaram a data, pelo menos. Ó. Então, as diretrizes de 2009 são consideradas como função sociopolítica e pedagógica das unidades de educação infantil. Eles dispõem 5 aqui, hein? Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Possibilitar a convivência criança-adulto, adulto-criança e ampliação de saberes. É quase igual a outra, né? Apresentar às crianças algumas manifestações culturais para que elas possam analisar e avaliar de forma hierárquica qual é a melhor. Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias. E promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais. Então, qual é a única que está errada? 3. Muito bem, isso aí. Então, só a 3 está errada e aqui a gente mata rapidinho. Para que as crianças, a gente apresenta para as crianças da educação infantil algumas manifestações culturais e deixa elas escolherem, analisar e avaliar de forma hierárquica qual é a melhor. Faz nenhum sentido, né? Aí, gente, eu peguei algumas provas de outras prefeituras aí, da própria FEPESE, tá? Para a gente ter uma luz diferente aí, porque se repete bastante as perguntas sobre isso na prefeitura de Floripa. Ó, um barulho melhora muito, né? São José, então, ó, peguei aqui de uma prova de São José de 2017. A 9. Ó, considerando a visão de criança presente, então, nas diretrizes curriculares. A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos, que se desenvolve nas interações, relações e práticas. E aí, vocês acham que a 1 está certa ou não? Bom, se a 1 não estiver certa, a resposta certa é B, né? 2. A criança é um sujeito biológico e de direitos que se desenvolve pela desequilibração e reequilibração. Nesse processo ela aprende, observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva.
Olha o Piaget aqui, ó. Pois é, ele tem um pensamento. Eu não lembrava que pensa. Piaget. É o Piaget. E 3. A criança, desde o nascimento, busca atribuir significado à sua experiência e, nesse processo, volta-se para conhecer o mundo material e social, ampliando gradativamente o campo de sua curiosidade e inquietações, mediada por orientações materiais, espaços e tempos. E aí? E o que não está certo aí? Já falei que... Hã? A 2 não. Qual que é que está correta, então? Tem uma, tem duas? Hã? Não, é a D. A 3 está correta, tá? Viu? Eu falei que ela colocou 3. Por que a 2 está errada? A 2 está errada por o sujeito biológico e de direitos. É sujeito histórico. Então, é a D? É a D. Tá, aqui, ó. Aqui o que mata aqui é o sujeito biológico, tá, gente? O resto estaria certo. Se aqui tivesse sujeito histórico, a resposta correta seria a E. 1, 2 e 3. Mas está sujeito biológico. Não sejam pegos por essas pegadinhas sacanas. 10. Tá acabando. Vamos lá. As DCNs, então, estabelecem que as instituições de educação infantil, na organização de sua proposta pedagógica, ó, na ordem dos artigos, necessitam contemplar determinados aspectos, verdadeiro e falso. Selecionar aprendizagens a serem promovidas com as crianças, não as restringindo a tópicos tradicionalmente valorizados pelos professores, mas ampliando-as na direção do aprendizado delas para assumir o cuidado pessoal, fazer amigos e conhecer suas próprias referências e características. Considerar no planejamento do currículo as especificidades dos interesses singulares e coletivos dos bebês e das crianças das demais faixas etárias, vendo a criança em cada momento como uma pessoa que precisa aprender o que o professor ensina, independentemente de seus desejos, seus interesses e suas condições de desenvolvimento. E organizar os espaços, os tempos, as matérias, as materiais, né? Tá esquisita, mas tá. Deve ser os materiais. Organizar os espaços, os tempos, os materiais e as interações nas atividades realizadas para que as crianças possam expressar sua imaginação nos gestos, no corpo, na oralidade e ou na língua de sinais, no faz de conta, no desenho, na dança e em suas primeiras tentativas de escrita. Eu acho que as duas estão certas. Letra D ou A B? primeira é falsa e as duas últimas estão certas. Eu acho que é a D também. Eu acho que é B. Porque ele fala aqui, ó. Por que a primeira está errada? A primeira tá certa? Não, ela que falou que está errada. Eu acho, né? Mas por quê? Baseado em qual trecho? Em qual palavra? Eu acho que mais educação. Não, olha só. Não as restringindo a tópicos tradicionalmente valorizados pelos professores. Aí é a deixa, tá certo. Tá certo essa aqui. Essa aqui é verdadeira. Tá? Ampliando na direção do aprendizado para assumir o cuidado pessoal, fazer amigos, conhecer. Tá? Essa aí tá certa. E a segunda... Pela parte ali tradicionalmente, aí eu acho que me deu Não, então, mas é o contrário, né? Ó, não restringindo ao tradicional. entendi. Viu como era a minha parte? Se tivesse restrito ao tradicional, daí estaria errado. Então, o que está errado aí, o que é falso, na verdade, é a segunda. Porque ela fala independentemente dos seus desejos. Exatamente. Aqui, o que mata aqui é o independentemente de seus desejos. Tá escrito lá nas diretrizes curriculares que os desejos das crianças são muito importantes na formulação da proposta pedagógica das escolas de educação infantil, das creches, tá, gente? Muito importante. Desejos, interesses, tem lá uma série de... Identifique abaixo o verdadeiro e falso, considerando aí a necessária parceria com as famílias. Tá lá no começo também. Se não me engano, é o artigo 1º das diretrizes, que eu não coloquei aí, mas está lá, da questão da necessidade da parceria com as famílias. Então, faz-se necessário que os professores compreendam que, embora compartilhem a educação das crianças com os membros da família, exercem funções diferentes destes. Cada família pode ver no professor alguém que lhe ajuda a pensar sobre o seu próprio filho e trocar opiniões sobre como a experiência na unidade se liga a este plano.
E o trabalho pedagógico desenvolvido na educação infantil pode apreender os aspectos mais salientes das culturas familiares locais para enriquecer as experiências cotidianas das crianças? Sim. E aí fica tudo verdadeiro. Essa tá fácil também. Tá, gente? Isso aqui também contido lá nas diretrizes. Se vocês forem olhar lá, tem um artigo com seus incisos que fala exatamente isso aqui. A sistematização das diretrizes curriculares para a educação infantil, verdadeiro e falso, hein? A revisão e atualização, lembra? Eu falei, hein? A revisão e atualização das diretrizes foi considerada essencial para incorporar os avanços presentes na política, na produção científica e nos movimentos sociais na área. Isso aí eu dei essa resposta para vocês agora há pouco, está aqui desenhado no quadro. Aí. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de caráter facultativo orientam a formulação de políticas educacionais, tendo em vista o caráter exclusivamente preparatório da criança para ingresso no ensino fundamental. Mata se não matou antes, lá que ela matou bem antes, mata aqui no final. Né? Ingresso preparatório do ingresso no ensino fundamental. Não é preparatório. E elas podem se constituir em instrumento estratégico na consolidação do que se entende por uma educação infantil de qualidade, ao estimular o diálogo entre os elementos culturais de grupos marginalizados e a ciência, a tecnologia e a cultura dominantes, articulando necessidades locais e a ordem global, chamando a atenção para uma maior sensibilidade para o diverso e o plural. Bonito, né? Bem escrito. E aí, tá certo ou não tá? Apesar de bonito e bem escrito. A gente já matou que a segunda está errada, certo? E a primeira e a terceira? Porque falso no meio tem aí a C e a D. Considerando a C e a D, então a primeira é verdadeira. Vamos lá por eliminação. E aí falta a gente matar a terceira. Aqui está bonita e bem escrito. É verdadeiro. É verdadeiro. Sempre que falar de necessidade de local, de articulação local com global. Eu estava lendo marginalizado, mas daí eu lembrei da questão de contextualização Isso aí. Mas a questão dos grupos culturais marginalizados e a ciência tem a ver com aquilo que a gente estava falando da divisão. De classe, né? Mas sempre tem que... Matuta que tu vai lembrar. Ó, analisa as afirmativas abaixo considerando aspectos relacionados à avaliação na educação infantil. Tá? Vai ter aula de avaliação também, aula nos temas gerais, mas aqui específico sobre as diretrizes. A avaliação é instrumento de reflexão na busca de melhores caminhos para orientar as aprendizagens. A avaliação é instrumento utilizado para medir e quantificar as aprendizagens cognitivas. A avaliação deve incidir sobre a aprendizagem dos conteúdos vinculados às diversas áreas do conhecimento, quais sejam linguagem, interações e brincadeiras. Aí, pegou. E aí, tá certo ou não tá? Ó, gente, partam do seguinte pressuposto. Eles estão falando sobre um tema em 3 pontos. Qual se contradiz com o outro? O segundo, certo? O segundo se contradiz com os outros 2. Certo? Então, não é instrumento para medir, quantificar, não tem nada de exercício gráfico, nós estamos falando de educação infantil, pelo amor de Deus. A avaliação é instrumento de reflexão. A gente já considerou que está correta, certo? E aí nós vamos para 3. Ela deve incidir sobre a aprendizagem dos conteúdos vinculados às diversas áreas. Vejam que vocês responderam que a primeira está correta. Olha bem para a terceira. Elas são contraditórias? São? E aí, então, como é que fica a resposta? Falei esses são só de sacanagem, é isso aí mesmo, é só a letra A. A letra A é só um que está correto. Tá, gente? Porque ali a avaliação não é só linguagem, interações e brincadeiras. Quando vocês vão ver lá a questão das propostas pedagógicas lá da educação infantil, tem muito mais coisa. É aquela lista de supermercado gigante que eu falei lá. Aqui só tem 3. E lá a gente tem um monte. Penúltima questão para a gente ir embora. Seguindo as orientações, então, das diretrizes, é desejável que
O trabalho na educação infantil deve abolir os procedimentos que não reconheçam a atividade criadora e o protagonismo da criança, e que promovam atividades mecânicas e não significativas. Deve abolir, voltando, deve abolir os procedimentos que não reconheçam a atividade criadora e o protagonismo, e que promovam atividades mecânicas e não significativas. Deve abolir isso aí ou deve manter? Por intermédio do trabalho pedagógico na educação infantil, deve-se oferecer oportunidade para que a criança, no processo de elaborar sentidos pessoais, se aproprie de elementos não obrigatoriamente significativos de sua cultura como verdades absolutas e não como elaborações dinâmicas e provisórias. Nas instituições de educação infantil, deve-se possibilitar oportunidades para a criança fazer deslocamentos e movimentos amplos nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição, e para envolver-se em exploração e brincadeiras. Então, estão corretas? Como? 1 e 3. 1 e 3. Tá. Aqui, ó, se aproprie de elementos não obrigatoriamente significativos, como verdades absolutas. Pega as palavras-chave, gente. Por palavra-chave a gente vai matando. E por fim, mas nunca menos importante, sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Essa é boa. Muitas questões ainda podem ser considerados pontos nevrálgicos. Ponto nevrálgico? É o ponto onde dói. É? Sério? Nevralgia. Você nunca ouviu falar da pessoa que tem nevralgia? Sobre a articulação com o ensino fundamental, complete de forma adequada as lacunas do texto retirado do documento. Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade, aquisição, evolução ou avaliação no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, com antecipação ou sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Então, sem antecipação, a gente já mata 3. Continuidade sem antecipação? É isso aí. É um processo contínuo, né? Exatamente. E não pode antecipar porque não é pré-requisito. Certo? Não se esqueçam nunca disso. Não é pré-requisito, então não pode ser vinculado. Não pode exigir que algo que se exigir da criança que entrou lá no primeiro ano, algo que tenha vindo da educação infantil. Certo? Apesar de ser desejável, não é obrigatório e nem pode ser cobrado dessa maneira. Tá, gente? Então, estudem, leiam aí e releiam as diretrizes. Uma boa noite para quem vai daqui. Uma boa noite para quem está em casa, pessoal. Até a próxima.